Estudos demonstram a prevalência ao longo da vida que 20% das mulheres, por razões diversas, deprimem mais em relação a 12% dos homens. Se você é o tipo de pessoa ou conhece alguém que pensa e diz que a depressão é frescura, assista esse vídeo até o final e vais aprender o que é frescura. A depressão é uma doença multifatorial, traz consigo o sofrimento e afeta drasticamente a pessoa. Ela tem que ser precocemente diagnosticada e devidamente tratada. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde apontam que nos próximos 20 anos a depressão será a doença mais comum em todo o mundo, afetando assim mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde. E ainda dizes que a depressão é frescura? Deixa-lhe mostrar alguns factos reais da depressão e verás que a depressão não é frescura. Facto número 1. A depressão é um transtorno mental frequente em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem desse transtorno. Facto número 2. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo, contribuindo assim de forma importante para a carga global das doenças. Facto número 3. A depressão afeta mais as mulheres em relação aos homens. Facto número 4. No pior dos casos, a depressão leva ao suicídio. Facto número 5. A depressão não tem cura, mas tem tratamento. Diante desses factos, ainda insistes em propagar que a depressão é frescura? Quando falamos de saúde, é preciso ter em conta que não existe saúde sem saúde mental. Atualmente, mais de 450 milhões de pessoas são afetadas diariamente pelos transtornos mentais. Segundo a OMS, isso acontece na maior parte das vezes nos países em desenvolvimento. A saúde mental é e sempre foi um problema. Talvez nunca tenhamos dado tanta visibilidade, mas nos últimos 20 anos temos observado um crescimento exponencial na taxa de suicídio. A pergunta é: você só vai valorizar a depressão quando alguém suicidar-se? Ainda assim, dizes que a depressão é frescura? Você diz isso porque você não sabe quantas pessoas você vê sorrindo e não sabes o quanto elas querem desistir. A depressão tem várias causas, como por exemplo, a diminuição da concentração da serotonina e da dopamina, a perda do ente querido, o facto de ser filho de um dos progenitores deprimido. Isso aumenta a chance de 10 a 20% da criança nascer com esse transtorno. E se os dois, neste caso pai e mãe, sofrerem desse transtorno, a chance da criança nascer com depressão é a dobrar. Às vezes a depressão é difícil de se identificar, porque chega numa fase da depressão que você não sente nada. É um vazio tão grande e inexplicável que você, se tenta explicar, você fica confuso, porque você não consegue explicar o inexplicável. Por esta razão, o diagnóstico da depressão é clínico. Não existem exames laboratoriais específicos para diagnosticar a depressão. Ele é feito por um médico, um psiquiatra ou um psicólogo. Quanto ao tratamento, a depressão é uma doença mental crônica de elevada prevalência e está associada ao suicídio, principalmente quando ela não é tratada. Existe tratamento eficaz para a depressão, como os fármacos, os psicofármacos e as psicoterapias. No que concerne à prevenção da depressão, deixa-me dizer, prevenir a depressão é prevenir a vida. É nos questionarmos como acabar com a dor sem acabar com a vida. Nós temos dificuldade em pedir ajuda, quanto mais uma pessoa que está a passar em depressão. Se você conhece uma pessoa que está a passar por esse transtorno, dê o primeiro passo. Ajuda sem ele pedir ajuda, porque ele não vai fazer. Pense nisso. Salve uma vida.